Bom dia a todos. Sim, hoje estou aqui meio despenteado, com violão, chapéu. Isso tem um motivo. Tem um motivo que já vai aparecer no título. Meu chazinho hoje está morno, porque o dia está friozinho. E vamos às senhas diárias para o dia 2 de junho. Vocês já vão ver o motivo de eu estar dessa maneira assim. Esses cabelos meio despenteados, esse chapéu. Não é para ser de malandro, tá? Mas pode ser. A malandragem também tem a ver um pouquinho com isso. Senhas diárias, dia 2 de junho de 2023, uma sexta-feira, sexto dia no Pentecostes, sexto dia no Pentecostes. Esse tempo é muito importante. A gente quase não fala no Espírito Santo e não aproveita esse tempo de Pentecostes para falar nele. O Espírito Santo age inclusive fora da igreja, e a igreja deve aprender com o Espírito Santo. Quando ele age inclusive fora da igreja. E outros estão dizendo, às vezes mais fortes do que nós, com mais ímpeto e com mais qualidade, e com mais convicção o que nós deveríamos estar dizendo. E por isso o título desse dia, desses versículos, desses textos, é um lema dos hippies. Eu não idolatro os hippies, tá? Os hippies são uma herança, os hippies ali, anos 60, 70, e foram desaparecendo, mas ainda existem pessoas que têm fortemente um coração hippie, e até cultivam várias descobertas e iniciativas dos hippies. Aliás, eles influenciaram a humanidade, eles acabaram com a guerra do Vietnã, não sozinhos, mas eles deram aquele impulso com sua maneira de viver e a sua frase. E o título, então, para hoje é a frase hippie. E os hippies já diziam: faça amor, não faça a guerra. Era o que nós cristãos deveríamos estar dizendo, mas nós cristãos, lá nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, meio que também, talvez em alguns países os cristãos têm tomado consciência de que a guerra não é desejo de Deus, como na Alemanha, com a dura lição que aprendeu com o nazismo. E os hippies já diziam, por que eu não coloquei só os hippies já diziam? Porque nós também, em alguns lugares, já falamos isso, e os hippies também falavam. Alguns cristãos, assim, foram totalmente contra os hippies. Sabe, morro de inveja dos hindus e dos budistas que se fizeram presentes no Woodstock, 1968, né? Eles estavam lá dizendo com os hippies: faça amor, não faça a guerra.
Sabe que na própria Bíblia tem gente que defendeu a guerra, argumentou a favor de guerra. E isso eu quero, de certa maneira, mostrar hoje também. Eu vou ter que ver se eu consigo diminuir um pouquinho isso aqui, que está grande demais. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Ageu. Na verdade, ele é meio um profeta do templo, né? Mas tudo bem, porque existiam os profetas do templo, puxa-sacos do rei, e os profetas do povo, que defendiam o lado dos pobres. E está escrito assim, nas senhas diárias: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Darei a paz, e daí diz o Senhor dos Exércitos. Tem uma coisa contraditória. Sabe, não pegue frases pequenininhas da Bíblia sem ler o contexto. Eu sei que dá trabalho. Mas você, quando vai pensar, não pode ser preguiçoso. Quando vai ler a Bíblia. Se quiser entender, não tem como ser preguiçoso. E em 2, 3 minutos você lê um capítulo da Bíblia, por favor, né? O versículo inteiro é assim: a glória deste povo, deste novo templo. Ageu estava escrevendo na volta do povo que tinha sido levado escravo para a Babilônia, está falando na volta deste povo, na reconstrução do templo que tinha sido destruído. E aí ele diz: a glória deste novo templo será maior que a do antigo. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Se vai estabelecer a paz, não precisa mais nem exército, certo? Faça amor, não faça a guerra. Faça a paz. Mas os reis com seus interesses, as elites com seus interesses, os grandes latifundiários, comerciantes que havia no tempo de Israel, os interesses da elite de Israel e sua nobreza monarquista, eles não conseguiam pensar em paz, fazer amor em vez de guerra. Fazer amor simplesmente, não, o da ganância, do poder e da riqueza. Por isso o movimento hippie, que vinha do movimento beatnik dos anos 50, o movimento beatnik, ele pregava assim uma simplicidade, humildade. Os hippies copiaram isso e tornaram o movimento beatnik num movimento mais amplo, que se pudesse viver nos centros das cidades, nos prédios de apartamento, da simplicidade, do amor. Claro que usaram drogas, leiam por que se usou drogas, e nem eram todos os hippies, tá? Muitos deles tinham muito cuidado com as drogas, assim, às vezes por uma experiência ruim com as drogas, ou ver outras pessoas se darem mal, eles diziam: baixa a bola, vamos mais devagar nesse negócio das drogas. Vem, faz tudo o que quiser com a gente, mas não exagera. Mas a frase deles principal era: faça amor, não faça a guerra. E daí que tinha sexo livre? Melhor do que fazer guerra. Não é?
Neste lugar darei a paz. Uma paz que aquele templo antigo, daquela religião antiga de Israel, não dava. Muito pelo contrário, fazia guerra, exploração, escravidão. O segundo versículo do dia vem da carta de Paulo aos cristãos que moravam, cristãos e cristãs que moravam na cidade de Colossos, cidade grega, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro, aquele que define no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo de Cristo, a igreja. Sejam agradecidos por isso. A paz, sim, a paz é possível. Começa pelo amor, por viver e descrever esse amor. Os hippies tinham também um movimento de pregação, eles andavam pela rua dando flores às pessoas. Participavam humildemente das pautas sociais de paz e direitos civis, direitos das mulheres. A oração foi escrita por duas pessoas, James Montgomery e Ellen Marx. Quando tu chegas, Senhor, a escuridão se transforma em luz. A confusão dá lugar à confiança. Vem, Espírito Santo, vem depressa, para que impere a graça em lugar da violência. Eu já falei dos hippies ontem e falei sobre o filme Hair. Ontem eu me lembrei dos hippies e quero lembrar sempre, mas não de maneira fanática. Os hippies foram um movimento muito importante e eu aprendi muito com eles. Por que vocês acham do cabelo? Né? Bonito. Porque o cabelo foi uma forma de dizer para a sociedade, ó, o homem não precisa ter o cabelo cortadinho daquele jeito antigo. O homem é livre, a mulher também. Vem, ilumina essa escuridão e essa confusão, que é a sociedade capitalista, onde as pessoas matam a si mesmos para ganhar dinheiro e são capazes de matar as outras por riqueza e poder. Vem depressa para que a graça impere em lugar da violência. Era o que os hippies diziam, só que era uma linguagem não presa a uma igreja, mas sim, era religiosa. Eles tinham uma música emblemática chamada Aquarius. When the moon is on the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will guide the stars. Quando houver esse momento de alinhamento ali das coisas, dos planetas, eles dizem, isso é linguagem, tá? Então, o amor e a paz guiarão os planetas, as coisas, a realidade. O movimento hippie teve coisas muito lindas que nós deveríamos, cristãos, dizer. E alguns cristãos e cristãs dizem. O primeiro texto para hoje vem de Atos capítulo 11, versículos 19 a 26.
E fala ali dos cristãos que começaram a romper com aquele preconceito idiota dos judeus, de que os judeus são especiais. E eles foram levar a mensagem da religião cristã, que os judeus queriam só para si, os judeus cristãos, né? Tinham os judeus que continuaram lá achando que foi certo acabar com Jesus. Mas teve os judeus que se converteram e que entenderam a proposta de Jesus, mas foram levar a mensagem para outras pessoas não judaicas. Isso foi um problema lá para o Paulo, para o Pedro, para o Barnabé, os apóstolos, explicarem isso. Estão levando a religião que nasceu entre nós para outra gente, para gente diferente da gente. Mas os apóstolos romperam com esse preconceito, essa xenofobia. Atos 11, 19 e 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, um apóstolo que foi morto, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades gregas. Antioquia, eu vejo a televisão grega de lá, tá? Pelo YouTube. Coloque lá no YouTube, no buscador do YouTube, 4E minúsculo TV. E eles foram para essas cidades gregas anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e esses enviaram Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo. Este ali chegando e vendo a graça de Deus entre os gregos, ficou alegre e os animou a permanecerem nesta fé de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, o Barnabé, né? E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi até Tarso procurar por Paulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia para ver aquela coisa linda que estava acontecendo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo, se reuniram com a igreja e ensinaram muitas coisas sobre a fé cristã. Em Antioquia, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristo, de Cristo. Os de Cristo, Cristo. Lá eles foram, pela primeira vez, tem registros de que foi usada a palavra cristãos. São cristãos, são cristãs. Cristo é um shin, Cristo, um O no final, mas se diz o Cristo, cristãos, de Cristo. O segundo texto vem de Gênesis 25, 19 e 24, é a leitura contínua. Eu já li essa história do cara que compra uma mulher para o Isaac, uma garotinha nova. Ele compra ela para ser esposa do Isaac. Tempos machistas. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Vejam, ontem eu fiz a leitura disso, que coisa mais cruel. Hoje em dia isso dá cadeia. E hoje, por isso eu digo, hoje é melhor.
que era filho de Betuel, irmão do Abraão, que era pai do Isaac, marido dessa novinha, dessa menina, garotinha. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. Estéril que nem a mãe do Isaac, a Sara. Vocês estão vendo como os textos são produzidos para fazer uma espécie de mito assim? Mas uma estéril vai ter um filho. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou de gêmeos. Os meninos, os 2 meninos gêmeos, se empurravam dentro dela pelo que disse. Porque está me acontecendo isso? Foi, então, perguntou ao Senhor. E lhe disse o Senhor: 2 nações estão em teu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Eles estão justificando uma situação de guerra, tá? Já desde seu ventre 2 povos. E um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho será submisso ao mais novo. Al-Shelibar, submisso, quer dizer, olha essa situação de poder aqui. E já estão fazendo guerra dentro da barriga. Vou te contar, né? Tinha coisas não combinam com Jesus. Isso aí não combina com Jesus e nem com os profetas do povo do Antigo Testamento. Por isso que eles diziam: Israel é pecadora demais. Essa velha Israel tem que ser cortada. E dali nasceu um novo rebento. Eles vão dizer: esse novo broto que sai daquele tronco velho, podre, cortado, é Jesus. Ao chegar a época dela dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era um manto de pelos. Era assim, ele tinha perfil de liderança. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso, mais velho, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Um era o caçador nômade, e outro era o cara que cuidava, já era o pecuarista, agricultor, mais urbano. Vejam ali tracinhos de os conflitos daqueles que ficavam na terra, os nômades tem coisa aí por trás. Isaac, o pai, preferia Esaú, que era o guri aquele metido a caçador, correr os campos. Mas a Rebeca, mulher dele que foi comprada, novinha, preferia Jacó. Será que ela vai se vingar do Isaac através dos filhos? Do Isaac, o marido dela, que comprou ela. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Jacó cozinhava bem, ficava mais em casa. Esaú chegou faminto do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado bonito que tu fez aí. Eu estou faminto, por isso também recebo o apelido de Edom. Talvez isso, porque Edom depois vai se tornar meio que uma cidade, uma vila. Respondeu-lhe Jacó: me vende o teu direito à
progenitura e eu te dou comida. Porque mais velho era abençoado pelo pai, e ele recebia toda a herança sozinho. A Jacó foi e disse, me vende o teu direito, a bênção e a herança, e eu te dou comida. Que mentalidade, né? Mas isso foi anotado, pelo menos a gente vê que essa sacanagem não é uma coisa só de hoje em dia. Inclusive aparece na Bíblia. Esaú disse, eu estou com muita fome. E essa bênção, a herança, eu só vou precisar mais tarde, então me dá a sopa. Jacó, porém, insistiu, jura primeiro. Então lhe fez um juramento, vendendo seu direito ao mais novo. E Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O Esaú também era meio... Ele não se deu conta da sacanagem que estava acontecendo. Claro que essas histórias são construídas, né? Mas não se esqueça, os hippies já diziam, vamos viver uma vida mais simples, mas que seja amorosa, respeitosa, que não faça sacanagens, faça amor, não faça guerra. Era isto que nós cristãos deveríamos estar dizendo e vivendo uma vida com música, com paz e com direitos iguais para todo mundo, sem acumular poder e riqueza para si, mas com justiça, com igualdade, com simplicidade para todas as pessoas. Um bom dia e um abraço a todos vocês.